Sistema francês de wetlands construído, experiência nacional. Então, com a palavra, o professor Marcos Perlin. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui, um prazer, uma honra, agradeço o convite. Ontem eu já havia elogiado a organização, fiz um elogio a priori, né, porque estava começando o evento. Agora sim, eu já tenho base para elogiar realmente, está um evento espetacular. Estou muito satisfeito de estar aqui, então parabenizo toda a comissão organizadora, todo mundo que está aqui, a turma do apoio que está no fundo também, logo ali na entrada. Muito obrigado pelo convite. Convite que me fez ficar um pouco apertado, porque eu vou falar sobre o sistema francês, a experiência brasileira, e eu não me julgo um especialista no sistema francês. Comecei a trabalhar com esse processo de tratamento há uns 8 anos atrás. Então, eu sinto que eu tenho muito a aprender. Então, na hora do debate, eu vou contar com a ajuda de vocês, não só para formular a pergunta, mas outros também para me ajudarem nas respostas, quem tiver alguma experiência. Eu gostaria, já que nós vamos falar sobre o sistema francês, de saber aqui, alguém está utilizando, algum de vocês aqui utiliza o sistema francês? Sim, então temos na Dinamarca. E você, onde que você utiliza? Não, você... Mas você acompanha na França ou não? Na Índia, sim, na Índia que você... Ótimo. Então, ótimo, perfeito. É o francês mesmo, clássico, né? Porque nós tivemos uma dificuldade de fazer esse levantamento do sistema francês. Mas para eu não começar direto, então, logo no sistema francês, algo que já foi coberto ontem sobre as wetlands verticais de maneira geral, essa eu vou passar até muito rapidamente, que já foi muito bem apresentada, né? Ontem até o próprio Carlos já adiantou alguma coisa. Também o Pablo, né, fez já uma referência. Vou concentrar mais no sistema francês para o tratamento de esgotos brutos, mas vou fazer também menção da utilização do sistema francês, uma experiência que nós estamos tendo para tratamento de lodo, de tanque séptico, lodo de caminhão limpa-fossa. Ok. Então, essa é uma distinção importante. Os sistemas verticais que foram abordados em maiores detalhes ontem utilizam esgoto pré-tratado, tipicamente por tanque séptico ou por alguma outra forma de tratamento, tanques anaeróbios sequenciais ou baffled anaerobic reactors, etc. Isso já foi exibido ontem, eu acho que eu não preciso de reapresentar. Estou utilizando algumas ilustrações também de outros colegas, utilizo várias do pessoal de Santa Catarina, que tem desenhos muito bem elaborados. Mas então isso aqui é um escoamento vertical tradicional, mas que já recebe um esgoto pré-tratado. Nós vamos, então, logo, entrar no detalhamento maior do chamado sistema francês. Ok? Então, fotos, essa parte eu vou passar bem rapidamente, de sistemas implementados na prática, alguns para pesquisa, os cortes, isso já foi visto, slides muito parecidos, potencial, né, de fazer um tratamento simplificado, gerar, claro, um efluente com aparência agradável, que se sustenta também por resultados de análise. Até eu tinha um slide aqui mostrando as eficiências daquele sistema em particular. Claro que são eficiências, então, muito boas. Essa nós visitamos, então o Pablo mostrou ontem, nós visitamos no primeiro simpósio nosso. Então, num condomínio próximo a Florianópolis, Palhoça, e recebe, então, né, os esgotos de um reator anaeróbico compartimentado, foi dimensionado para 2.000 pessoas, mas trabalha com uma carga muito baixa. Uma carga, atualmente, né, cerca de 100 pessoas que habitam esse condomínio. Agora, em termos de projeto, com as 2.000 pessoas, mais ou menos 1,5 metros quadrados por habitante. Nós temos aqui as especificações do leito, profundidade, a espessura de cada altura, granulometria, etc, etc. Ok? Essa nós visitamos, foi já no segundo simpósio nosso, fizemos algumas visitas a locais de eventos, restaurantes, residências, e esse aqui era um que ele juntava o efluente de uma residência com um restaurante que tinha aqui do lado, que servia cerca de 150 refeições, descia, aqui nós vemos, então,
de uma forma muito agradável, incorporado paisagisticamente ao jardim desse próprio local. Aqui era uma chácara para eventos semanais, que cada evento podia ter até 500 habitantes, então bastante compacto o sistema. Era um sistema vertical, mas de uma configuração diferente até das outras que nós mostramos. Os colegas do Paraná podem detalhar depois. Essa o Carlos mostrou ontem, nós tivemos a oportunidade de visitar no congresso da IWA, então é um processo gigantesco, né, como ele havia comentado. Trata 4.000 metros cúbicos por dia, mas recebe um efluente, ou seja, um afluente muito bem tratado, porque é para reuso industrial, então o efluente de um distrito industrial passa por lodos ativados, tem carvão ativado, etc. Chega, então, para um polimento excepcional, né, nas wetlands. Então, esse é uma mistura de escoamento superficial com aquelas flutuantes, várias células, se eu bem me lembro, são 14 células de escoamento vertical e umas outras aqui que seriam uma configuração mista. Isso o Carlos também já havia mostrado alguns detalhes. Ontem aqui só você vê as comportas de entrada, como é uma vazão muito grande, tudo por acionamento automático, uma vista geral, aqui o complexo industrial ao fundo, então em locais onde a planta já havia crescido e em locais onde ela havia sido recentemente plantada, a gente pode ver as tubulações de distribuição, que o Carlos também mostrou. Esse é um tipo, aliás, diferente do que ele mostrou ontem, tubulações meramente perfuradas, lembrando, são orifícios pequenos, mas recebem um afluente com pouquíssimos sólidos de suspensão. Então, se nós estivéssemos tratando um efluente de um decantador primário, de uma fossa séptica, etc., nós teríamos mais sólidos do que isso, então a chance de comatação seria menor. Esse ele destacou, realmente é uma hidráulica muito bonita, e aqui é uma distribuição muito homogênea nesse outro tipo, né, de orifício alimentador. Então as plantas foram recentemente plantadas, estão ainda crescendo nesse leito em particular. Ora, foi me pedido então para relatar a experiência brasileira nesse tema de wetlands, escoamento vertical, especificamente francês. Então, nós temos essa revisão muito importante que o Pablo mostrou ontem, experiências brasileiras com wetlands construídos, aplicados ao tratamento de águas residuárias, parâmetros de projeto, mas é para sistemas horizontais. Então, essa é uma ótima referência, uma compilação muito boa de tipo de material, taxa de aplicação, eficiência de remoção, mas, obviamente, o foco, então, foi escoamento horizontal subsuperficial. Foi publicado, mais ou menos recentemente, ou seja, no ano passado, um levantamento de literatura de um pessoal de Portugal, da Universidade de Lisboa, com apoio também de uma pessoa da Universidade Federal da Bahia. Então, trouxe uma visão do estado da arte dos wetlands para o tratamento descentralizado no Brasil. Então, mostrou, né, várias publicações. O artigo se baseou no levantamento de 39 artigos, publicados de 1999 a 2015, sendo que 30 dos 39, 30 artigos eram de periódicos internacionais, 7 de periódicos nacionais e 2 de congressos. Um era o congresso da ABS e o outro era de um outro evento que eu não me lembro. Ontem havia sido até comentado que nós precisamos de publicar mais, precisamos de divulgar mais as nossas experiências. Então, a nossa experiência seguramente que é muito maior do que essa que está relatada nesses 30 artigos de periódicos. E, claro, a difusão do conhecimento ela se dá muito mais facilmente, pelo menos fora, né, do nosso país, quando a gente publica em periódicos, porque realmente o acesso a anais de congressos é muito limitado, né? A gente tem muita publicação nos congressos, essa daqui seria um exemplo, mas nós temos que fazer chegar nos periódicos. Ora, então essa é uma revisão da literatura interessante, da experiência, uma tabela muito grande, e eu cortei a tabela para mostrar só os que foram levantados com relação a escoamento vertical. Então, escoamento, constructed wetland, escoamento vertical. São poucos os relatos que nós temos, então, né? Vocês podem ver aqui, pouca experiência. Vários deles, então, em escala pequena, escala piloto, aplicações, né, piloto, alguns até escalas menores ainda, e poucas aplicações realmente em escala real, áreas maiores. Então, temos que divulgar mais para poder consolidar esse nosso conhecimento. E desses aqui, muito poucos do sistema francês, muito poucos mesmo. Ok, aqui é um extrato apresentado nesse mesmo artigo das eficiências de remoção, então com base em 14 publicações, né, dos sistemas verticais, as eficiências de remoção boxplot em termos de nitrogênio, fósforo, DQO e DBO. Então não são eficiências tão grandes, o artigo não detalha muito como que foram calculadas essas eficiências, se entra aqui cada dado de uma estação, ou se uma estação que tem 1000 dados e outra que tem 10 dados, como que isso foi ponderado, realmente, isso não ficou claro na publicação. E me parece que essa seria a eficiência apenas da etapa de wetlands e não do sistema como um todo. Até essa dúvida também
eu tive. Porque se for do sistema como um todo, as eficiências estão relativamente modestas, né? Alguns sistemas atingindo elevadas eficiências, mas a mediana relativamente modesta. Eu acho que a gente consegue mais do que isso no sistema como um todo. Ótimo. Eu vou falar, então, sobre o sistema francês, inicialmente, um conceito geral do sistema francês, antes de entrar na experiência brasileira, que a experiência brasileira que eu vou poder reportar aqui é muito limitada, vai se basear apenas na experiência nossa, das nossas pesquisas lá na UFMG. Mas antes, então, eu vou reportar a experiência francesa, que é muito relevante para nós. Então, o sistema francês do Semagref, depois mudou o nome, atualmente chama IRSTEA. Então, é de escoamento vertical. Todos nós já sabemos isso. Nós vamos detalhar o princípio de funcionamento, o que caracteriza, então, o sistema francês. Mas é o escoamento vertical com a saída pelo fundo. E nós temos 3 zonas aqui. Essa zona principal de filtração, uma zona intermediária e uma zona drenante. Também já vou dar as especificações que os franceses atribuem. Algo que é sempre importante a gente relembrar, eles trabalham com esgoto bruto. Então, esse é um diferencial muito grande. O que entra para nós é esgoto bruto. Essa foto já foi mostrada ontem também, esquemática. Então, os esgotos chegam, o que nós podemos dar destaque? Lá eles fazem apenas o gradeamento, então não tem a remoção da areia. Então, algo acho que nós precisamos de adquirir experiência, se abandonar um desdrenador, se o nosso sistema vai funcionar bem ou não. Então, acho que é um ponto aí prático que nós temos que saber se dá para ficar apenas no gradeamento ou se a gente continua tendo que incorporar desdrenador, como várias estações nossas, ou a maioria de nossas estações, incorpora o desdrenador, pelo menos em estações urbanas, um pouco maiores. São 3 unidades em paralelo que são alimentadas de forma intermitente. Nós já vamos ver esse ciclo de alimentação daqui a pouco. Isso configura o chamado primeiro estágio. Então, tipicamente, o primeiro estágio tem as 3 unidades em paralelo. O efluente desse primeiro estágio vai para o segundo estágio, também com alimentação em batelada, e pode ser por bombas ou pode ser por um sifão dosador. Está muito difícil de vocês enxergarem aqui. Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Aqui nós temos, então, um polimento do efluente do primeiro estágio. Ok. Tipicamente, se nós seguirmos os critérios de dimensionamento, ou se os franceses seguirem os critérios de dimensionamento deles, eles vão chegar em algo parecido com isso. No primeiro estágio, que recebe esgoto bruto, são 3 células, cada célula ocupa 0,4 metros quadrados por habitante. São 3 células, total de 1,2 metros quadrados por habitante. E o segundo estágio também, 0,4 mais 0,4, total de 0,8 metros quadrados por habitante. O sistema francês completo utiliza, então, 2 metros quadrados por habitante. Então, nós precisamos de ver os parâmetros de dimensionamento, daqui a pouco eu entro em mais detalhes, e nós precisamos de conhecer esses parâmetros adaptados às nossas características. Aqui é uma especificação, então, detalhada, sido, inclusive as alturas são as mesmas, mas a granulometria é diferente, e a primeira camada mais importante é uma areia com especificação de 0,25 a 0,40 milímetros e mais outras especificações adicionais de coeficiente de uniformidade. Há um trabalho muito interessante que eu sugiro que vocês consultem, que foi esse levantamento da equipe do Pascal Moll. Pascal Moll é um nome que vai aparecer várias vezes em alguns slides, que é a nossa principal referência no sistema francês. Ele trabalha bastante sobre isso, tem reportado em vários trabalhos, alguns de conhecimento específico de um sistema unicamente e outro de levantamento de vários sistemas. Esse, então, é um trabalho que reportou que na França tem mais ou menos 4.000 sistemas com essa configuração. Ou seja, só a França tem mais estações com essa configuração, tem mais ETs que nós temos aqui no Brasil. As ETs urbanas que nós temos aqui no Brasil, o número total é inferior a 3.000 ETs que nós temos. Aí as ETs municipais, não estou contando ETs pequenas, até de sistemas descentralizados ou no meio rural. Então, uma quantidade muito grande, normalmente para populações inferiores a 5.000 habitantes, mais frequentemente ainda, inferiores a 1.000 habitantes. Essa percepção todos nós já temos. Aqui mostra a faixa de aplicação, em que a maioria delas é aqui entre 100 e 250 habitantes, 250 e 500, 500 e 1.000. Aqui está um nicho principal. Populações maiores existem, algumas ETs mais menores. Uma caracterização do esgoto bruto das ETs levantadas, eles levantaram 415 sistemas, mostram concentrações relativamente parecidas com as nossas, em termos de DQO, DBO, talvez um pouco mais diluído com relação aos esgotos, mas é interessante, o NTK são concentrações bem mais elevadas do que as típicas nossas aqui no Brasil, da ordem de 70 miligramas por litro. Ok.
Com base nessa avaliação desses 415 sistemas, eles reportaram, então, as concentrações médias. Eles têm mais estatísticas, mas eu estou colocando aqui só as concentrações médias efluentes do primeiro estágio e do segundo estágio, em termos de DQO, sólidos de suspensão e NTK. Vamos aqui para esse outro, que é das eficiências médias, é mais fácil de nós interpretarmos. Então, o primeiro estágio remove em torno aí de 77% da DQO e o segundo estágio dá uma complementação adicional. Em média, nós podemos alcançar uma eficiência para a nossa realidade, considero boa em termos de DQO, né? Não é DBO, é em termos de DQO, 87%. Sólidos de suspensão, uma eficiência global muito boa, mas o primeiro estágio, 83%. E NTK, o primeiro estágio, já dá uma grande contribuição, e o segundo estágio é explicitamente para isso, para avançar na remoção de NTK, a gente pode obter eficiências, então, muito elevadas. Então, a gente, com base no sistema francês, a gente fica pensando, será que para nós o primeiro estágio seria suficiente? Pelo menos em uma primeira etapa de implantação dos sistemas, como uma forma de economizar, se nós não tivermos, não tivermos que cumprir padrões muito rigorosos, fica aí uma consideração interessante. Talvez o primeiro estágio seja suficiente, vai nos dar eficiências suficientes. Como que funciona, então, o processo de alimentação do esgoto do sistema francês? Então, vou focar aqui no primeiro estágio. São 3 leitos em paralelo. Um leito está em alimentação. Os outros 2 estão descansando. Depois de alguns dias, nós já vamos comentar quantos dias, o segundo leito entra em alimentação, esse passa a descansar. E depois de alguns dias, esse entra em alimentação e o outro descansa. Tipicamente, então, isso comporia o ciclo. São 3 unidades, 3 fases do ciclo. Esse ciclo, a duração de cada etapa do ciclo é muito variável, mas, de maneira geral, os franceses recomendam a seguinte estratégia: uma alternância a cada 3 dias e meio. Ou seja, 3 dias e meio aqui, depois de 3 dias e meio muda para cá, e depois de 3 dias e meio muda para cá. Do ponto de vista de estratégia operacional, eles argumentam que é interessante, porque isso implica 2 visitas por semana do operador. Ou seja, o sistema não fica desprezado ali sem o operador ir. Então, pelo menos 2 vezes por semana ele vai e não precisa de uma visitação ou participação mais intensa do que isso. Lembrando até que o tratamento preliminar deles é bastante simples. O porquê dessa fase de descanso? É no período de descanso, o esgoto ele penetrou, acumula aquele lodo na superfície, e esse lodo na superfície, então, ele vai sofrer digestão e também desidratação. Então, funciona como um leito também de secagem do próprio lodo gerado no sistema. Ok. Essa é uma parte, então, da estratégia de alternância entre os sistemas. Agora vamos ver a questão da alimentação na unidade que está trabalhando. A alimentação é por batelada. Então, nós temos um tanque de acumulação que recebe esgoto bruto, acumula, o nível enche, e essa batelada vai ser a cada 1 hora, a cada 2 horas. Ontem discutimos também sobre estratégias de alimentação a cada 3 horas. Então, o tanque enche, você começa a esvaziar, transferindo o esgoto aqui para a superfície. O esgoto vem, está esvaziando o tanque, o esgoto é totalmente aplicado. É importante, em termos de projeto, a formação de uma lâmina d'água, uma lâmina de esgoto aqui na superfície, que você possa verificar, para inclusive ver se você está alimentando o leito em toda a sua área superficial. Esse é um sistema que depende essencialmente de área superficial. O líquido vai descendo, foi comentado ontem sobre os processos de transferência de oxigênio, convecção, então, puxando o oxigênio da atmosfera, e também os processos de difusão de oxigênio. Aqui nós temos o meio saturado e aqui nós temos o meio não saturado. O líquido desce, sai, e nós começamos, então, a preparar a nossa próxima batelada. Então, o nosso meio ele fica parcialmente saturado em uma faixa e não saturado, predominantemente, na maioria do tempo, na maioria da profundidade do leito. Isso tem implicações muito importantes do ponto de vista operacional e de eficiência. Os parâmetros de projeto que eles recomendam são esses, estão aqui a síntese, em termos de taxa de aplicação hidráulica, metros cúbicos, metro quadrado por dia, e as taxas mássicas de aplicação, em termos de DQO, DBO, sólidos de suspensão e NTK, expressos em gramas por metro quadrado por dia. Por favor, prestem atenção que essa é a taxa de aplicação para o leito em alimentação, para você dimensionar a área
de um leito apenas, não é a taxa do sistema como um todo. O sistema como um todo, por exemplo, se nós temos o primeiro estágio, são 3 unidades, é como se a taxa de aplicação fosse isso aqui dividido por 3, né? Daria 0,12 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Isso é para vocês compararem com taxas de aplicação de outros sistemas. Mas agora, voltando, por dimensionar um leito especificamente, você usa essas taxas de aplicação, calcula com base nessas taxas e verifica a área que vai atender a todas essas taxas de aplicação de forma simultânea, para o primeiro estágio e aqui para o segundo estágio. Isso normalmente, como eu já falei, para os franceses resulta em algo dessa ordem, né? Tantos metros quadrados por habitante. Especificações com relação à distribuição do afluente, também recomendações dos franceses. Como eles recebem esgoto bruto, eles não recomendam tubulações perfuradas. Então você tem uma tubulação principal, dividida em laterais, com outras laterais, e com um ponto de alimentação aqui, outro ali, ou seja, não é perfurado para evitar, então, problemas de obstrução dos orifícios, pelo fato de nós termos esgotos brutos. Especificações com relação ao diâmetro estão aqui do primeiro estágio, número de pontos de alimentação a cada tantos metros quadrados, são essas especificações. Já para o segundo estágio é mais simples, nós temos menos sólidos de suspensão, eles utilizam, então, tubulações perfuradas, parecido com fotos, nós vimos, né, fotos anteriores. Aqui nós estamos, então, distribuindo no segundo estágio, também especificações de diâmetro, especificações, né, 8 milímetros de abertura de cada orifício. Essa apresentação vai ficar com vocês, está com muito detalhe, repetitivo assim de projeto, mas eu acho que é uma ótima referência para vocês verem com detalhes depois. Nós precisamos de tubos de aeração que cobrem o fundo do tanque, com essas especificações aqui também. Essa aeração é uma aeração passiva, é o ar atmosférico, ele consegue circular um pouco dentro da tubulação, etc., para aumentar aqueles mecanismos de transferência de oxigênio. Então, nesse caso, não é uma aeração forçada, aeração mecanizada. Mais cálculos, qual que é o volume de cada batelada? É a sua vazão média diária, tantos metros cúbicos por dia, dividido pelo número de bateladas por dia. 24 bateladas por dia, 12 bateladas por dia, se for a cada 2 horas, 8 bateladas se for a cada 3 horas. Temos que checar o nível d'água que é formado durante a batelada, ou seja, é o volume aplicado, dividido pela área superficial, você tem a altura. É recomendado que seja entre 2 e 5 centímetros, para garantir uma adequada distribuição na superfície do leito. E outras especificações aqui. Ok. O que acontece com relação ao lodo acumulado na superfície? Então, com base nesse levantamento também, claro que isso varia de estação para estação, mas eles chegaram em valores médios da ordem de uma taxa de acúmulo de 2 centímetros por ano. E os mesmos franceses, o grupo do Pascal Molle, reconhece que em países de clima quente, essa taxa de acúmulo deve ser menor, uma maior digestão do lodo, um processo, né, mais avançado de digestão do lodo e também de secagem. Quando essa camada atinge 20 centímetros de espessura, que seria a cada 10 anos, se for com essa taxa, ou um pouco mais, se a taxa de acúmulo for um pouco menor, eles removem tudo. Então, vocês estão vendo o processo de remoção aqui do lodo, valores médios de caracterização desse lodo, é um lodo, então, o teor de sólidos secos é superior a 25%, eu acredito que possa ser até em média, nas nossas condições, vai ser mais do que isso mesmo, né? O teor de matéria orgânica em torno de 40%, ou seja, a relação sólidos e inspeção voláteis dividido por sólidos voláteis dividido por sólidos totais, em torno de 40%, ou seja, uma mineralização ao longo dos anos, e a experiência deles é que o lodo retirado pode ser disposto diretamente no solo. Ok, as experiências nossas da UFMG. Então, aqui fica um pouco frustrante, porque eu não tive condições de relatar uma experiência nacional. Então, houve já, né, o relato ali. Temos também pesquisadores brasileiros que trabalharam com o sistema francês em outros locais, na França, o pessoal de Santa Catarina teve já contato também, França, algo parecido na Espanha também. Então, o conhecimento existe, mas não disseminado ainda em nosso país. Então, vou relatar agora a experiência da UFMG, nossa, apenas para o primeiro estágio. Então, nós implantamos apenas o primeiro estágio. Isso foi implantado no nosso Centro de Pesquisa e Treinamento em Saneamento, que nós temos, é o chamado CEPTS, que nós temos numa das ETs lá de Belo Horizonte, que é a ET Arrudas, que é uma ET grande, de lodos ativados. Nós temos essa área daqui, na qual nós temos várias unidades experimentais, vários reatores anaeróbios, tipos diferentes, lagoas, wetlands horizontais,
verticais, sistema francês, como nós vamos ver, vários reatores anaeróbios aqui, filtros biológicos percoladores, filtro biológico percolador aberto, normalmente para populações entre 100 e 500 habitantes, cada um desses sistemas. Aqui o nosso sistema francês, vários alunos, né, de mestrado, doutorado, de iniciação científica que já trabalharam aqui, nós temos presentes aqui na nossa plateia alguns alunos que continuam pesquisando esse sistema. Então, são as 3 unidades. Durante muito tempo, nós trabalhamos com essa unidade do meio aqui, sem plantas, porque a gente queria comparar o desempenho, como vários de vocês fizeram, plantado versus não plantado. Mas essa fase da pesquisa já terminou, nós plantamos aqui. Que planta que nós utilizamos? O capim Tifton 85, que é um capim muito bom, se mostrou resistente a essas condições. Nós começamos com taboa. A taboa não resistiu bem a esse ciclo de alimentação e descanso, ficar alguns dias sem receber alimentação, mas o Tifton se adaptou muito bem. Aqui vocês veem a caixa de distribuição, ela foi dimensionada para acumular o esgoto para bateladas a cada 2 horas. Mas nós estamos, a maior parte do tempo, nós estamos trabalhando com bateladas de 1 hora, como vocês vão ver. E eu sempre relembro, olha, é esgoto bruto. Etapa única de tratamento. O tratamento está todo aqui. Você não tem nada antes, em termos, não tem um decantador primário, uma fossa séptica, não tem nada depois, se você for adotar só o primeiro estágio. Se você for adotar outros estágios, claro, você vai ter alguma coisa depois. E você não tem o tratamento do lodo, porque esse lodo vai se acumular aí durante todos esses anos. As dimensões nossas, cada unidade tem em torno aí de 9 metros por 3 metros de largura, dá o quê? 90 e poucos metros quadrados. Foi dimensionado para 100 habitantes, arredondando aí 1 metro quadrado por habitante, que foi o nosso primeiro estágio. Nós dimensionamos segundo o sistema francês, mas ajustando um pouquinho algumas taxas de aplicação. Vocês veem aqui o Tifton muito bem adaptado. A distribuição, tinha uma época que nós fazíamos a distribuição do afluente por tubulações perfuradas, aquilo que eu falei, do entupimento. Nós acabamos, então, também trocando depois, seguindo a recomendação dos franceses, e nossa alimentação agora é essa, uma tubulação principal que se divide em ramificações laterais e pontos concentrados de alimentação, e está funcionando bem, porque não dá problemas de entupimento. A alimentação, nós trabalhamos com bomba, uma bomba de deslocamento positivo durante vários e vários anos. Depois nós trocamos, estamos trabalhando com um sifão automático, simples, economia de energia, obviamente. Não vou também cansar vocês com muitos dados operacionais, vocês olhem com mais calma. Aqui foi uma fase da pesquisa em que nós trabalhamos com bateladas a cada 1 hora. As taxas de aplicação estão reportadas aqui, a taxa de aplicação no leito em operação, concentrações do esgoto bruto e concentrações efluentes, valores médios. Então, foram vários trabalhos publicados com estatística descritiva, só mostra aqui valores médios, mas reporta também as eficiências medianas de remoção. Então, no primeiro estágio, nessa fase operacional, que foi durante 3 anos e meio, mais ou menos, 87% de eficiência de DBO, 85% de eficiência de DQO. Então, nós ficamos satisfeitos com isso. Olha, em muitas situações, em muitas aplicações, isso aqui vai ser suficiente para nós. Eficiência de remoção de sólidos em suspensão boa também, e NTK. Eu diria que essa eficiência, ela é menor, ela é boa, mas ela é menor do que o outro sistema, que é primo desse que nós temos na mesma unidade, que recebe o mesmo esgoto, que são reatores UASB, seguidos por o étano de escoamento horizontal subsuperficial. Nesse sistema, o ASB, o étano de escoamento horizontal subsuperficial, o efluente sai mais clarificado, sólidos em suspensão, concentrações baixíssimas, turbidez baixíssima, melhor, ou seja, eficiências melhores do que essa. A eficiência de remoção de DBO e de DQO é mais elevada, mas a eficiência de remoção de nitrogênio é muito baixa. Não temos mecanismos importantes, isso já foi comentado ontem, mas aqui sim, olha, a eficiência de remoção de NTK não é perfeita, é apenas o primeiro estágio, mas já nos dá uma grande ajuda. Aqui é um outro trabalho também, né, do Jorge, da Camila, que estão presentes aqui no auditório, que vão apresentar no Congresso de Santa Catarina, o LET, que vai ter na semana que vem. Pegar os dados operacionais, né, desde 2009 até 2016, com fases operacionais distintas, quando nós tínhamos 3 unidades em paralelo, e depois a gente avançou um pouco mais. Olha, estamos trabalhando só com o primeiro estágio, 3 unidades. Será que dá para economizar mais área ainda? Será que ao invés de trabalhar com 3 unidades, a gente consegue trabalhar com apenas 2 unidades? Então já tem alguns anos que nós já trabalhamos com apenas 2 unidades, com alimentações distintas, ou seja, isso nos remete a 0,6 metros quadrados por habitante, se a gente conseguir trabalhar apenas com essas 2 unidades. As eficiências de remoção estão aqui dessa última fase operacional, então, em termos de DBO, cerca de 80%. Então, satisfatório em várias aplicações. E mesmo NTK e amônia, 50%, em torno disso. Ok.
Os que já conhecem o sistema francês sabem que a probabilidade de entupimento dele é relativamente baixa, pode ocorrer em algumas unidades, mas, diferentemente do horizontal, que a gente sabe que vai entupir, no francês a gente tem uma expectativa boa de que não haverá entupimento na camada superficial. Em 7 anos de operação que nós temos os registros aqui, nunca houve comatação. Então, nós estamos operando, recebendo esgoto bruto, típico da cidade de Belo Horizonte, que chega na nossa ET principal que nós temos e nunca houve comatação. E aqui as plantas exercem um papel muito importante, é um papel físico, porque elas, ao mover, o caule delas, ao mover, vai abrindo espaços para a penetração do líquido, e o líquido escoa aqui pelos rizomas, depois pelo leito filtrante, e consegue, então, penetrar. E depois, com essa estratégia de descanso, que ela é essencial, também você tem a mineralização do lodo, e também secagem do lodo. O acúmulo de lodo é baixo, nós não quantificamos em termos de centímetros por ano, porque a gente fez algumas intervenções no sistema, então não dá para quantificar. Aqui é apenas uma das fases operacionais, a gente tem gráficos parecidos com esse de outras fases, mas obviamente é o potencial para nitrificação. Por quê? Porque nós temos o leito não saturado, condições aeróbias, oxigênio. Então, a nitrificação clássica, que acontece pelas bactérias oxidadoras de amônia, depois bactérias oxidadoras de nitrito, tipicamente nós temos aqui o nosso NTK, 30 e poucos miligramas por litro, no nosso caso, nitrogênio orgânico isso, nitrogênio amoniacal esse tanto. Quando a gente comparou plantada com não plantada, nós temos o nitrogênio orgânico que diminui um pouco, concentrações baixas, 3 miligramas por litro, o nitrogênio amoniacal foi reduzido pela nitrificação, produzindo nitrato, mas mesmo assim houve uma remoção de nitrogênio total. Parcialmente pelas plantas, mas muito pouco pelas plantas. Então, apesar de ser um sistema aeróbio, existem nichos anóxicos também que permitem nitrificação e desnitrificação simultânea com essa remoção total, uma certa remoção parcial do nitrogênio total. Ok. Isso também já foi comentado antes pelos colegas. O sistema francês clássico é esse, em que nós temos o leito não saturado, depois que a batelada passa, o leito não é saturado. Mas já tem várias pessoas pesquisando, foram citadas aqui, várias estão presentes aqui, né? Você ter parte do leito submerso. Então, o leito trabalha afogado, meio não saturado, aeróbio, e o meio aqui saturado, possivelmente anóxico. Porque se nós conseguirmos uma nitrificação nesse leito, nós teremos nitrato, garantiremos condições anóxicas, remoção, então, de nitrato, remoção de nitrogênio total. Então, essa é uma boa possibilidade. Tem várias pessoas pesquisando qual que seria essa altura dessa camada submersa, ou o tempo necessário para essa camada submersa, volume, taxas de desnitrificação. Como é que eu estou de tempo? Está seguindo, né? Então, ok. Ótimo. Ora, a alimentação é por batelada. Então, a gente espera que a saída do esgoto também não seja uma vazão constante. Ela vai seguir uma saída em pulso. Fizemos várias determinações, e vocês também devem ter feito determinações similares. Aqui o tempo está reportado em segundos, mas era a duração, 3.600 segundos, em torno disso, era a duração de uma batelada. Então, nós fizemos várias determinações medindo a vazão efluente ao longo de uma batelada. Repare que o pico da vazão, ele ocorre em questão de poucos minutos, 3 minutos, 5 minutos. Agora está demorando um pouquinho mais, que nós saímos da bomba, estamos usando o sifão, que ele faz uma alimentação um pouco mais lenta, mas sempre impressionante. Então, em poucos minutos, nós temos o pico da vazão e ela decresce. Aqui são 4 curvas, medições em 4 dias diferentes, resultados muito parecidos entre cada um deles. Nós vamos até melhorar esse sistema de medição, estamos colocando aquele que bascula, e pretendemos automatizar para ter isso de forma permanente, esse tipo de medição. Medimos também a concentração efluente. Aí, como eram várias medições, nós utilizamos um sensor de sólidos em suspensão. Então, aqui nós temos o gráfico apenas da concentração de sólidos em suspensão. Picos também na concentração, né, logo no início, picos de concentração logo no início e depois decréscimo. Nós estamos enxergando aqui o comportamento durante uma batelada. Nós vamos ter um outro trabalho, uma outra apresentação aqui nesse evento também, né, da Camila, Jorge e outros, em que avaliaram ao longo de uma semana inteira o comportamento em um dia, depois 2 dias, 3 dias. Aqui a gente só está enxergando uma batelada. Ora, vazão vezes concentração nos dá carga. Então, a carga, nós temos um pico em poucos minutos. Então, é impressionante, em poucos minutos, nós conseguimos tratar os esgotos. Claro, o líquido passa rapidamente,
mas os sólidos ficam absorvidos no biofilme, a matéria orgânica fica dissolvida, a amônia fica dissolvida, e elas vão ter o tempo que seja necessário para serem metabolizadas pela biomassa. Se nós acumularmos essa carga, nós temos percentual da massa aplicada. Então, nessas 4 determinações, nós temos uma saída, quando chega, né, o total, você acumula isso aqui, em torno de 20% do total que sai. Ou seja, se sai mais ou menos 20%, a remoção é em torno de 80%. Então, essa é uma estratégia boa para nós determinarmos eficiência de remoção, porque coletas de amostras simples, não efluentes de um sistema francês, a gente pode coletar no ponto errado. Imagina se a gente coleta faz a coleta nesse momento aqui, ou nesse momento. Então, é importante que a gente consiga caracterizar ou fazer, né, se for difícil esse tipo de determinação, pequenas amostras compostas para você compor uma amostra composta maior, mas sempre lembrando que o volume dessas amostras nessa hora aqui, nesse momento, deve ser maiores, se você quiser uma amostra composta mesmo proporcional à vazão. Então, essa é uma estratégia importante para a gente não ter dados errados, errôneos, e ter conclusões errôneas. Ok, estamos caracterizando também o comportamento hidráulico, já fizemos testes com cloreto de sódio, radioativo com tecnécio, aqui um exemplo, né, de um corante, fluoresceína, estamos fazendo a caracterização do comportamento hidráulico desse sistema. Mas sempre relembrando, gente, aqui não existe o conceito de tempo de detenção hidráulica tradicional, que é volume dividido por vazão. Isso se aplica para os sistemas de leito saturado, de escoamento horizontal subsuperficial que nós vimos ontem. Aqui nós não temos leito saturado. Então, nós não temos um volume de líquido para ser dividido pela vazão. Então, o conceito de tempo de detenção hidráulica tem que sair de testes hidrodinâmicos ou própria medição do hidrograma de saída da vazão, como nós mostramos no slide anterior. Então, lembre-se, TDH é diferente de volume vezes porosidade dividido por vazão. Uma outra etapa da pesquisa, nós caracterizamos também a eficiência de remoção de E. coli. Sabíamos que não tem nenhum mecanismo muito importante, então não seria de se esperar eficiências muito elevadas. Obtivemos algo entre 1 a 2 unidades logarítmicas, 90% a 99%. Em termos de ovos de homínidos, sempre vai variar de localidade para localidade, para saber quantos ovos de homínidos você tem no esgoto bruto. Mas a gente teve uma eficiência média de 97%, saindo com uma concentração média de 1 ovo por litro, que coincidentemente é um referencial importante, que está ligado a algumas diretrizes da Organização Mundial de Saúde, pensando na saúde do trabalhador, quando você vai utilizar esse tipo de efluente na agricultura. Ok, e agora chegando mais na parte final da nossa apresentação, essas wetlands também, de escoamento vertical, podem ser utilizadas para o tratamento do lodo. Isso já foi apresentado ontem para lodo excedente, já foi apresentado e foi feita menção também de lodo de tratamento de tanque séptico. Publicações do Nielsen, que o próprio você mostrou fotos ontem também, mostram, então, o sistema é muito parecido, os mecanismos são muito parecidos, muita experiência acumulada de tratar lodo excedente de processos biológicos, principalmente lodos ativados, utilizando esse tipo de leito, né? No congresso da IWA de wetlands que teve, nós fizemos uma visita numa região próxima de Gdansk, era um sistema de aeração prolongada. Nos meses de inverno eles tinham que utilizar uma centrífuga, mas no restante do ano eles dispunham o lodo todo aqui, vocês estão vendo, detalhes de entrada e as wetlands para fazer o tratamento do lodo. Essa nós visitamos no nosso primeiro sistema, isso aqui está do lado de uma estação de lodos ativados por batelada, que recebe lodo excedente, mas também recebe lodo de tanques sépticos. E a impressão que eu tive, pelo menos nesse sistema que nós visitamos, não tinha mau cheiro, a distribuição equânime, usar toda a vazão, toda a área superficial é difícil. A gente notava que estava muito concentrado próximo à entrada, que é uma unidade muito grande. Então, a consideração hidráulica, claro que é importante. E eu vou relatar mais rapidamente a nossa experiência com tratamento de lodo de tanque séptico. Outros de vocês têm experiências similares, mas no nosso caso foi usando exatamente as mesmas unidades do sistema francês. Então, nós não fizemos adaptação, nós não projetamos uma unidade de escoamento vertical, segundo os conceitos tradicionais da literatura, para tratar lodo. Nós tínhamos uma daquelas unidades do sistema francês, se lembra? Nós tínhamos 3 unidades do sistema francês. Começamos a trabalhar com 2, só para esgoto. Sobrou uma. O que nós fizemos com essa uma? Fizemos pesquisa de tratamento de lodo de tanque séptico. Uma vez por semana, chegava um caminhão real, em escala real, variando em termos de volume, mas normalmente algo em torno de 8 metros cúbicos, mas às vezes mais, às vezes menos,
e sempre com variações, as concentrações bastante variáveis. Nós não tínhamos o menor controle, a gente queria fazer uma pesquisa que representasse a realidade que nós temos mesmo de limpa-fossa. Ele descarregava uma vez por semana. Fizemos os cálculos, eu acho que eu vou mostrar isso em outro slide. Essa área pequenininha, que é uma área de 30 e poucos metros quadrados, é difícil a gente estimar a produção per capita de lodo de tanque séptico. Tem valores diferentes na literatura, mas algo em torno de 1.000 habitantes e 4.000 habitantes. Você consegue, então, tratar o lodo gerado por populações, lodo de tanque séptico, de 1.000 a 4.000 habitantes, nessa área pequenininha. Então, realmente, é algo espetacular. Então, a experiência da UFMG, nós trabalhamos, né, com uma daquelas unidades recebendo o lodo de caminhão limpa-fossa. E as outras 2 unidades tratando o esgoto. Tratando o esgoto, e vocês vão ver nos próximos slides, também o percolado que saía dessa unidade daqui. Então, o líquido, o lodo era aplicado aqui, saía no fundo, e nós utilizávamos uma dessas unidades para tratar também o percolado. A unidade que estava descansando recebia também o percolado uma vez por semana, naquele dia que o caminhão ia. E essa configuração, ela é muito possível de acontecer. Você tem uma estação de tratamento de esgotos já existente, você depois pode criar um leito separado, uma unidade para receber o lodo. O tratamento nessa unidade não vai ser completo, o efluente que sai dessa unidade do lodo, você remete para a sua estação de tratamento de esgotos. Então, nós tentamos simular isso na realidade. Mais fotos aí do caminhão em escala real, vindo, aplicando, distribuindo o lodo. Essa foi uma pesquisa muito interessante, que foi financiada pela Fundação Bill and Melinda Gates Foundation, num projeto em rede cooperativa internacional, coordenado pelo Unesco e IHE, lá em Delft, Holanda. Nós fizemos pesquisa de formas diferentes, alguns de vocês também fizeram algo similar. Numa primeira fase, a gente simplesmente, aquela unidade do lodo, simplesmente recebia o lodo era aplicado, o lodo escoava e o percolado saía, sem nenhum tratamento. Aí nós analisamos quais que eram as deficiências de remoção, tudo isso. Isso aqui era muito variável, o que entrava era muito variável. O que saía com concentrações mais ou menos parecidas com as de um esgoto doméstico. Ok? Ok. Na segunda fase, nós tínhamos essa mesma situação, o percolado descia, mas nós pegávamos e lançávamos o percolado numa das unidades que estava ali do lado, tratando esgotos. Mas lembrando, era a unidade que estava em descanso. Ela estava descansando durante uma semana. Nessa época, os ciclos eram uma semana de alimentação, uma semana de descanso. Uma semana de alimentação, uma semana de descanso. Então, o ciclo total de 14 dias. Nos 7 dias de descanso, no dia que o caminhão limpa-fossa ia lá, ela recebia o percolado. Depois, nós trabalhamos de uma outra forma. Vamos reter esse percolado alguns dias aqui. Ao invés dele passar diretamente, vamos fechar o registro de saída e ele fica aqui, olha, 7 dias, quase 7 dias, até o próximo caminhão chegar na semana seguinte, retendo o percolado. Depois esse percolado era simplesmente aplicado e escoava diretamente. E, finalmente, a última fase foi, a gente retia o percolado aqui por 7 dias, abria o registro no 7º dia, escoava para cá, esse percolado era tratado, ficava mais 7 dias aqui, porque esse leito estava na fase de descanso, não estava recebendo esgoto, e liberávamos aqui. Então, esse ciclo de 7 dias para o lodo e 7 dias para o esgoto se mostrou muito interessante. São vários resultados obtidos. Essa aqui eu tirei do site, né, o Héteros Construídos, né, do André, Gabriel, que estão aqui, mas mostrando que o lodo, esse é o lodo de tanque séptico, né, após esses anos da pesquisa, ele fica totalmente mineralizado. Então, tivemos uma pesquisa orientada pelo outro colega, Antônio Matos, que já participou dos nossos eventos aqui, olhando aspectos agronômicos. Vocês veem aí que está totalmente mineralizado. São vários resultados. Eu estou chegando ao final da nossa apresentação. Não vou apresentar os resultados, porque não dá tempo de mostrá-los aqui. Mas alguns comentários gerais nesses 2 slides. A concentração do lodo de tanque séptico variou bastante, mas era algo em torno de 2.600 miligramas de sólidos totais por dia. Muitas vezes é até maior do que isso em vários outros locais. A DBO em torno de 1.200, a DQO 3.000. Então, um lodo relativamente diluído, se nós pensarmos em lodo de tanques sépticos. Nós não controlávamos nada, o caminhão chegava e lançava tudo. A taxa de aplicação hidráulica resultante foi algo em torno de 0,3 metros cúbicos por metro quadrado por semana, porque o caminhão ia lá uma vez por semana, que está dentro da faixa de valores usuais. Agora, a taxa de aplicação de sólidos, reportada em quilos de sólidos totais por metro quadrado por ano, ficou baixa, menor do que os valores sugeridos pela literatura, que vão até em torno dos 150 quilogramas, em torno disso, né, quilogramas de sólidos totais por metro quadrado por ano. Por quê?
Porque o nosso lodo era relativamente diluído. O acúmulo de lodo foi em torno de 7 centímetros por ano, esse lodo de tanque séptico, né? Caracterizamos esse lodo de várias formas depois, né? A eficiência de remoção de DQO na unidade de lodo mesmo em torno de 90%, isso aqui eu já comentei. O tratamento do percolado nas outras unidades, claro, melhorou um pouco as eficiências de remoção. A retenção do percolado melhora ainda, então aquela estratégia de você não deixar o percolado passar rapidamente. Ele fica lá 7 dias até vir o próximo caminhão, né? Você abre o registro e esvazia o tanque e manda esse percolado para outra unidade também. Isso, claro, ajudou, trouxe melhorias adicionais, né? Mas, claro, implica, se você quiser reter o seu percolado na outra unidade, em aumento da área requerida. Mas a área requerida, mesmo assim, é muito pequena. Então, finalmente, obrigado. O Pablo ontem ficou prometendo, vai ser o último slide, o penúltimo. Esse garantido é meu último slide, gente. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Estou disponível para o debate, que eu falei, vou contar também com a experiência de vocês para a gente ir consolidando esse conhecimento de forma conjunta. Obrigado. Os nossos cumprimentos ao professor Marcos von Sperling, pelo brilhantismo da palestra, dinâmica da palestra, e principalmente cumprimentar toda a equipe lá da UFMG, né, pela aplicabilidade da pesquisa. Uma pesquisa bastante promissora, com um perfil de aplicabilidade intenso, né. Então, nós agora vamos abrir a palavra plenária para as discussões, questionamentos, perguntas, que o professor Marcos está à disposição. Alguma pergunta? Olha, foi tão brilhante a apresentação que acho que convenceu a todos. Assim. Marcos, felicitaciones, una muy buena presentación. Gracias. Yo tengo una duda. El sistema francés, ellos utilizan Fragmites, ¿sí? Sí. Tú expusiste la parte de movimiento mecánico. Sí. Pero mi impresión es, no conozco los sistemas que ustedes trabajan acá, ustedes están utilizando una especie de pasto muy bajo. ¿Sí? Esperan que a medida que sube la profundidad de lodo acumulado vaya a afectar la percolación de agua porque ya el efecto mecánico se está perdiendo. Sí. É verdade, sim. Então, eu não sei se todos conseguiram ouvir a questão. Nós estamos utilizando, porque na França eles utilizam, boa parte da Europa, Fragmites, né? Que é uma planta maior, que essa movimentação do caule ela é maior, então permite aquela penetração do líquido mais facilmente, o controle, né, do entupimento, né? Nós estamos utilizando um capim. A gente começou com a taboa, Typha latifolia, que não se adaptou bem, que é uma planta que aí consegue crescer bem mais. Nosso caso é um capim, que é o Tifton 85, né? Ele está se mostrando robusto e com esses 7 anos de operação, já estamos entrando no 8º ano, até agora não tivemos problemas de entupimento. Mas é o tipo da pergunta importante. Nós precisamos de consolidar mais informações. Então, alguém aqui trabalha com outra planta, outro vai trabalhar com outra planta, pesquisas de longa duração. Então, aqui, pesquisas que vão apenas 6 meses, 1 ano, elas ótimas, elas nos ajudam a conhecer o sistema, mas nós precisamos dessas pesquisas de anos e anos, para ver essa questão essencial, que é a questão da colmatação. Tá? Então, fica, eu acho que, mais como comentário, né, Carlos, uma chamada de busca de experiências nacionais que nós precisamos de ter, de aplicação desse sistema em outros locais e com outras plantas. Luciara, Sanesul, aqui de Campo Grande. A nossa dúvida é com relação ao despejo de autofossa nesse sistema de wetland. A gente tem hoje, no estado, de uma forma geral, como a cobertura não é tão grande ainda, um volume muito grande de recebimento de autofossas, ou limpa-fossas. E a nossa dúvida é com relação, principalmente, à quantidade de sólidos que normalmente é presente nesse tipo de sistema, se uma frequência maior de despejos, né, no caso aí foi usada uma semana de intervalo entre elas, mas se uma frequência maior de despejos seria muito impactante nesse sistema e se teria algum tipo de equalização que teria que ser feito antes desse lançamento ou se pode ser feito a exemplo do que foi demonstrado.
Então, obrigado, Luciano. Há registro na literatura de outras pessoas que fizeram tratamento também de lodo de tanque séptico, utilizaram frequência de alimentação em torno de uma semana. Não estou dizendo que tenha que ser uma semana, eu acho que é algo que a gente precisa de experiência para acumulando. Mas é muito importante esse período de descanso. Após a aplicação, alguns dias de descanso. Quantos dias? Vamos aumentar essa nossa experiência. O pessoal de Santa Catarina também trabalhou muito com lodo, se vocês quiserem complementar essa informação depois, né? Inclusive com taxas de aplicação maiores do que as nossas em termos de sólidos. Como que eu enxergo uma cidade maior? Eu enxergo, por exemplo, aquela unidade nossa que recebe um caminhão limpa-fóssil é a unidade da segunda-feira. Você vai receber, vai ter uma ou mais unidades de segunda-feira, maiores, etc. Mas segunda-feira. Terça-feira vai um outro caminhão limpa-fossa e despeja na unidade, no leito da terça-feira. Outro na quarta-feira, quinta-feira. Tem que ver se vai trabalhar fim de semana ou não. Eu enxergo desse jeito. Então, algo parecido com o que é feito também em lodo excedente, que foi mostrado ontem, que você precisa de uma estratégia de descanso e essa rotação. Então, eu enxergo dessa maneira, né? Você aumenta bastante a capacidade do seu sistema tendo leitos em paralelo. Agora, a sua estação, que vai tratar o percolado, talvez possa ser a mesma estação. Então, você amplia as unidades para tratar o lodo séptico e todo dia que chegar um caminhão... Porque aí vai chegar todo dia. A unidade da segunda-feira, depois da terça-feira. Geramos o percolado e ele é tratado na sua unidade. Aí tem que ver que unidade, qual que é o seu sistema de tratamento de esgotos. Eu acho essa uma ótima forma de receber lodo de tanque séptico em estações existentes, porque normalmente o que a gente coloca? Tem um tanque de recebimento, o caminhão chega lá e despeja esse tanque, causa aquele pico, dependendo do porte da estação, recebe um pico de carga muito grande. Por que não, então, em vez de um tanque de recebimento, uma unidade como essa, nós vimos que é uma unidade compacta, ela gera o percolado e a estação vai receber o percolado apenas de uma forma muito mais suave, né, com a carga amortecida. E daqui a alguns anos você vai e remove o lodo dessa unidade, né, de recebimento. Orlando, da UTF-PR de Londrina. Sim. Marcos, parabéns pela Obrigado. Muita informação, uma excelente assim, aula, né, para todos nós. Eu estou trabalhando, você vai ver depois na minha apresentação, que eu estou trabalhando também com vertical, a princípio sistema francês, mas ainda estou no primeiro estágio, não fiz ainda a construção do segundo, né? Vou explicar depois por quê. E aí, eu conversei bastante com a Daniele, que trabalhou com mole, e eu tenho bastante dúvida na questão operacional, que eu sempre penso assim, como é que esse negócio vai funcionar fora do laboratório, né? Numa ET de verdade, chegando esgoto o tempo todo sem parar. Então, eu tenho duas dúvidas. A primeira dela é a questão da reservação. Você acha que a gente tem que naturalmente reservar, porque é o sistema em batelada, e você acha que numa ET em escala real, essa reservação ela pode aumentar o custo de implantação do sistema, ou o custo que é agregado é natural, faz parte realmente do processo? E a segunda pergunta não ficou claro para mim a questão ainda da alimentação do segundo estágio. Então, eu vou estar lá 3 dias e meio para cada 3 wetlands, né, da primeiro estágio, e no segundo estágio parece que são 2. 3 dias e meio também. Aí, então, esses 2 vão ser sempre um pouquinho mais sobrecarregados assim do que os outros 3. Isso. Sim. O descanso deles vai ser menor. Sim. Isso, então tá bom. Tá? Mas aí as taxas de aplicação deles são menores. Então, a taxa hidráulica, se a gente for ver, é a mesma. Sim. Sim, porque a taxa hidráulica no leito e alimentação, porque sempre os valores que nós referenciamos ali eram no leito. Naquele leito do primeiro estágio que está recebendo é 0,37 metros por dia, também no outro leito é a mesma taxa hidráulica, por isso que eles têm as mesmas áreas. Agora, as taxas de aplicação em termos de TQO, DBO, são menores compatíveis com o fato de recebermos, né, o esgoto já tratado. E do ponto de vista da reservação do esgoto bruto, esse é um ponto que eu acho que é muito importante também, porque olha, se a gente tem bateladas a cada 2 horas, ou seja, a gente acumula mais esgoto, quando a gente tem essa batelada, do ponto de vista de transferência de oxigênio é melhor. Aqueles métodos, né, da convecção, ele puxa mais oxigênio. Então, é melhor do ponto de vista da transferência, a gente quer altas eficiências de nitrificação, ter menos alimentações durante o dia, e cada batelada com maior volume. Mas eu acho que, olha, nós temos que testar isso melhor, porque nós temos um país tropical, quente, você reservar um esgoto, 3 horas. E também é um volume grande. 3 horas é um decantador, praticamente, como se nós tivéssemos um decantador ali. Então, intuitivamente, nós não pesquisamos 3 horas, pesquisamos 2 horas e 1 hora. Eu acho, intuitivamente, estou, né, abrindo aqui, que a acumulação durante 1 hora é uma caixa menor, é mais simples, o risco de maus odores é menor, mesmo que a gente perca um pouco em termos de transferência de oxigênio. Tá? A impressão intuitiva que eu tenho,
mas eu acho que precisamos de consolidar com mais experiências nas nossas condições, com a nossa temperatura. Bom, então, bom dia, André, da Wetlands Construídos e da UFMG. Marcos, a gente tem rodado bastante, tentado implantar essa tecnologia em pequenas localidades e tal, e tem nos preocupado bastante a questão das redes de esgotamento sanitários curtas e da característica do nosso esgoto em termos de material fino, né, de sujeira fina. Tá. Recentemente eu visitei 2 estações de tratamento delas, o ASB seguido de FBP, uma com peneiramento e uma sem peneiramento. E a gente vê que o aspecto até do efluente final do reator ASB, quando não tem o peneiramento, é de bastante detrito ainda, né? Mesmo que já um pouco digerido, mas ainda com bastante detrito grosseiro. Você acha que seria uma estratégia operacional importante a gente instalar peneiramento fino antes dos wetlands verticais em pequenas comunidades, ou um decantador para essa fase, para esse material mais só, ou o risco disso acumular na superfície, atrair moscas, etc. Como é que é a sua visão sobre isso? Assim, um bom ponto, porque de fato, eu estou sempre falando que a gente recebe esgoto bruto, mas de fato eu acabei esquecendo de comentar. A gente recebe esgoto bruto, mas a gente recebe um esgoto na ET Arrudas, que já passou por um tratamento preliminar. Durante muitos anos, o tratamento preliminar era uma grade grossa de 10 centímetros de espaçamento, depois uma grade fina de 1,5 centímetro e desarenador. Agora a Copasa colocou um peneiramento de 6 milímetros. Claro que isso ajuda a preocupação maior. No caso da ET Arrudas, são os decantadores primários, digestores anaeróbios. Isso tem ajudado bastante os nossos reatores UASB no nosso centro experimental, porque ali o grande problema de acúmulo de areia, de detritos, etc., são nos reatores fechados. É um alívio que nosso Wetland é um reator aberto, quer dizer, se acumular é mais uma questão, como você citou, talvez de atração de vetores e maus odores, que a gente não experimenta, vocês que estão lá no dia a dia, conhecem muito melhor do que eu, né? Não é algo que a gente tem experimentado. Então, eu não sei se nós estamos prontos para dizer, olha, precisamos de um tratamento preliminar muito, muito bom mesmo, porque, olha, se o nosso sifão, a nossa bomba estiver funcionando bem, facilita bastante. Então, os franceses, eles são até corajosos de não terem remoção da areia. E eles trabalham com sistemas combinados, que a gente pensa, mas aqui nós vamos ter areia, porque tem muita ligação clandestina, que vai entrar na nossa rede de esgotos, pode ter muita acumulação de areia, mas eles trabalham com sistemas combinados também, que tem a água pluvial, né, nos seus próprios sistemas. Né? Então, eu ainda não estou pronto para dar uma resposta assim cravada. De novo, eu acho que eu remeto que precisamos, é uma experiência coletiva de todos nós aqui. Temos mais sujeira do que na França, seguramente. Agora, a implicação dessa sujeira, eu vejo ela só naquelas unidades de entrada ali, ó, bobeamento ou sifão. Não vejo tanto problema assim no lodo, né, desculpa, na Wetland como um todo. E comentário parecido no nosso lodo de tanque séptico. Vinha o que vinha, né? A única vez que deu problema, vocês se lembram, é quando chegou um lodo que não era lodo. Ela tinha uma quantidade de argila enorme, não sei, o caminhão deu descarga de alguma coisa e esse deu um problema, as plantas não resistiram. Mas a gente trabalhou com lodo, vindo o que vinha, né? Sem nada, né? Talvez a gente tivesse, até precisasse de ser um pouco mais rigoroso no peneiramento inicial. Okay. Oi? Maria Elisa, da UFSC. Sim. Então, eu queria dar uma contribuição, voltando um pouquinho acerca da questão do lodo, que a moça perguntou ali na frente antes. Então, sobre a nossa experiência na UFSC, nós também estudamos por 6 anos sistemas pilotos para tratamento de lodo e também a melhor configuração que a gente encontrou em termos de eficiência foi essa, de alimentação 1 vez por semana e 6 dias de retenção do líquido percolado dentro. E a gente fez também estudos com a recirculação para o pós-tratamento do líquido percolado no próprio filtro de lodo, ao invés de ter um outro wetland na sequência. Isso funcionou muito bem também. E agora a gente está avaliando um sistema implantado em escala real para 8.000 habitantes, que opera muitos anos já, e lá, em função de uma necessidade prática, o sistema foi projetado não para isso, mas ele recebe hoje, mais ou menos, 5, 6 cargas de caminhão limpa-fossa de 8 metros cúbicos por dia, durante 5 dias da semana, e ele está parando 2. Está parando sábado e domingo. E mesmo assim a eficiência é incrível. Claro que a eficiência caiu muito se a gente comparar com o que a gente estudou nos nossos sistemas piloto. Mas isso para a gente ver o quão robusto o sistema é, sabe? Então, a gente está avaliando isso agora em condições reais, assim, né, da necessidade daquele sistema de, enfim, não tem onde colocar o lodo e é essa situação que está acontecendo.
Então, o sistema tem muito potencial, sabe? Então, a gente realmente precisa estudar um pouco melhor essas dinâmicas e eu acho que tem capacidade de a gente aumentar esses regimes de alimentação e tal. Então, é muito interessante. Perfeito. Obrigado pela contribuição. Eu já conheci o trabalho de vocês, foi ótimo você ter relatado com maiores detalhes aí. Obrigado. Bom dia, Juliana do Hotel Nick Garden, em São Paulo. Parabéns pela apresentação, Obrigado. foi ótima. Agora, uma dúvida nossa quanto à retenção do percolado no fundo do tanque vertical é a quantidade de metano que isso vai gerar. Então, levando em consideração o crédito de carbono, considerando a geração do metano, eu queria saber se existe já alguma quantificação dessa geração de metano, retendo o percolado durante alguns dias, se isso aumenta ou não o impacto ambiental pela geração do metano. Eu confesso que não sei. Aí eu até retorno a pergunta, alguém chegou a quantificar a eventual produção de metano? Agora fica até em dúvida, que a experiência de Santa Catarina, que foi relatada, eu nem sei se chega a gerar metano, porque vocês têm nitrificação, mesmo no percolado retido. 6 dias é algo que sempre foi muito instigante para mim. É um percolado, ele está retido. A gente imagina aquelas condições anaeróbias avançadas, mas tem nitrificação. Então, eu não sei o que acontece, se aquele oxigênio que entra, alguns sítios em que o oxigênio foi preservado. Então, eu não sei, alguém já chegou a medir metano, fazer análises mais avançadas, até de ciclo de vida, para ver esse impacto do metano nesse tipo de sistema de wetland vertical. Tratando o lodo, a sua pergunta foi específica, né? Da retenção do percolado, do lodo. Então tá, eu acho que algo, então, para a gente levar em consideração, mas sem essa convicção plena de que sai muito metano, talvez não. Tá? Muito bem, só obrigado aí pela participação de cada um, parabenizar mais uma vez, em nome da comissão organizadora, o professor Marcos, da UFMG, e que vai continuar conosco, não é? Sim, ao longo do evento. Então agora vamos fazer o COF, né? Aqui é no piso superior ali, na saída, e retornamos assim que for possível. 10 minutinhos, Fernando? Mais ou menos 10 minutinhos. Vamos lá para o COF? Obrigado. Um abraço. Pessoal, só um recadinho, com relação aos trabalhos, tem gente ainda que não entregou a apresentação para a secretaria ali. Eu peço que faça, por favor, porque na volta a gente já retoma com as apresentações. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado.